Olá, eu disse outro dia que no Brasil vai-se de uma crise para outra. Vivemos em crise. Sem que se resolvam as crises à medida que aparecem. Elas simplesmente são superadas, elas ficam velhas, porque há uma crise nova ali na frente e a gente deixa para trás aquela e passa a se ver às voltas com a outra. Nós não resolvemos as questões que dão origem às nossas crises. E elas, portanto, ficam se repetindo ao longo de décadas, através da história. É mais ou menos como disse um humorista brasileiro, que a coisa vai de mal a pior até que comece tudo de novo. Basicamente é isso. É a dura realidade social, política e econômica do Brasil. Este país maravilhoso que temos, muito mal gerido, muito mal administrado, muito mal amado por tantos daqueles que se acercam do poder. Faço uma pergunta. A sociedade brasileira convive com esse nível de miséria, de pobreza, de insalubridade, falta de saneamento, problemas de saúde. As pessoas vivem assim, tantos brasileiros, tantos irmãos nossos vivem assim porque querem, porque não têm vontade de fazer outra coisa, porque não têm expectativa melhor para a própria vida, porque não querem trabalhar, não gostariam de ganhar mais, não gostariam de não depender do governo. Eu não acredito que seja assim, definitivamente não acredito que seja assim. As pessoas vivem assim porque o Brasil é um país pobre. E um país pobre tem pobreza. O PIB brasileiro é pequeno para a sua população, o PIB per capita brasileiro é baixo. O Brasil, que já foi a 8ª economia mundial, hoje deve ser a 13ª, 14ª, sei lá. Nós andamos para trás, regredindo. O problema nosso não é que não temos uma pobreza, porque a pobreza quer ser pobre. Porque isso seria mais ou menos repetir aquele humorista argentino, o Quino, autor das tirinhas famosas da Mafalda. Ele tinha uma personagem que era rica, snob, pretensiosa, fútil, a Susanita, que era uma criancinha. E a Susanita, uma ocasião, disse: "Eu não entendo a los pobres, que además de serem pobres, gastam em coisas de má qualidade. Ou seja, não entendo os pobres, que além de ser pobres ainda gastam em coisas de má qualidade." Não, claro que não é assim. A Susanita estava errada. E muitos brasileiros estão errados em pensar que a Susanita está certa. Bom, se a economia brasileira não gera riqueza em proporção adequada, podemos perguntar, mas o que há com os nossos empresários? Eles têm expediente curto, trabalham pouco, fecham cedo seus estabelecimentos, não gostam de ganhar dinheiro, são burros, são incapazes de gerir os seus negócios, são incapacitados mentalmente. É isso, é por isso que a economia brasileira vai mal, ou haverá uma outra causa? E se há uma outra causa, que não essa, que é um absurdo, óbvio, não é por culpa dos empresários, dos empreendedores, nem da própria sociedade que a economia vai mal. Qual seria então a causa por que a economia brasileira anda tão lentamente e por vezes vai para baixo? Entramos em recessão, inflação, coisas do passado que volta e meia reaparecem. Por que isso acontece com a nossa economia? É por causa da outra ponta desse triângulo social, político e econômico. É por causa da política que isso acontece. É por causa da instabilidade política que o regime, que o sistema brasileiro mantém. Estabilidade política.
por causa do gigantismo do Estado, por causa do imprudente gasto público, que cria despesas crescentes, sem prever receitas crescentes decorrentes da própria atividade. Então nós vamos sacando contra o futuro, criando déficits públicos, criando dívidas que aumentam, que geram despesa por si mesmas, despesas que não produzem nada. Porque temos um Estado, um verdadeiro monstro agigantado, gigantesco, que devora as riquezas nacionais, nos poderes de Estado, na administração pública pesada, também ela lenta, pouco eficaz, e sempre ávida por mais recursos, porque a política brasileira é má gastadora, porque pagamos impostos exagerados, impostos descabidos e desproporcionais à capacidade contributiva da sociedade. Mas tudo porque o Estado precisa tomar dinheiro. Você sabe como é que se chama isso? E essa ficha me caiu recentemente. O nome disso é colonização. A sociedade brasileira está colonizada pelo aparelho estatal. Exercem uma atividade extrativista dos recursos da sociedade para manter uma grande máquina e um Estado pesado, carregado, um monstro que devora as nossas riquezas, que nos toma as riquezas que a sociedade produz para manter a si mesmo. E isso acontece também porque temos uma ordem política burra que cria situações como estas que estamos convivendo. Crises políticas que geram instabilidade. Porque no nosso sistema, o presidente da República, que não consegue ter uma sólida maioria parlamentar, não consegue governar. E que tem uma organização dos seus poderes que permite todas estas interferências, que faz com que o STF petista que temos aí, que é praticamente um coletivo do PT, né, seja uma espécie de MST. Nosso sistema político permite que o STF seja uma espécie de MST a derrubar cercas e invadindo o espaço dos outros poderes. O MST togado, o MST com data vênia, o MST chique. Mas ainda assim, um comportamento totalmente inconveniente para uma sociedade organizada, que quer ser organizada, que custeia um poder judiciário, que paga o preço disso. Nosso problema é político, meu querido. E não se formos buscar solução fora da política, se formos querer organizar alguma coisa sem antes organizarmos a nossa política, vai acontecer, vai se repetir a velha história. Essa crise que nós estamos metidos, ela vai ficar velha, vai ser superada pelo andar da vida, pela marcha dos acontecimentos, e vai ali adiante a uma outra crise pronta para nos esperar. Pense nisso, isso não é um bom caminho, esse pelo qual nós andamos. Usemos tudo o que se pode observar nesta crise para entender a realidade brasileira e sermos cidadãos esclarecidos, sabendo que temos ainda contra nós todas aquelas instituições que deveriam se prestar para esse serviço, a família brasileira se desestruturando, os pais que não conseguem mais controlar e orientar adequadamente bem os seus filhos para a vida em sociedade, uma escola prestando serviço de natureza política, os meios de comunicação fazendo aquilo que vemos, as igrejas, especialmente a minha querida e amada Igreja Católica, se prestando para trabalhar com o adversário, é uma outra característica da nossa realidade. Mas a causa disso, dos nossos problemas, tem que ser corrigido lá na ordem política. Pense nisso. Falo com o coração para os meus queridos irmãos brasileiros, muitas e tantas vezes desviado na interpretação dos fatos, desorientado para interpretar
aquilo que está acontecendo diante dos nossos olhos e que nos faz sofrer como cidadãos, como brasileiros, como pessoas que amamos o Brasil. Pense nisso. Meu nome é Percival Pugina, eu quero o meu país de volta, não largo a minha ponta da corda e agradeço o carinho e a atenção de vocês.